Glória a Deus. Irmãos, ocorreu um problema aqui que nunca tinha acontecido antes, não sei porquê. Então a gente vai finalizar na parte 2, amém? Então, só concluindo. Então, essa igreja hoje está feia, irmão, porque em Jeremias diz assim, que ai daquele que roubar a palavra do seu companheiro, disse que o Senhor disse e ele não disse nada, né? Porque a pessoa copiou e roubou a palavra do outro, né? E um exemplo, a pessoa, Deus usou para falar uma profecia agora, e a pessoa, Deus usou para falar uma profecia profética. Aí a pessoa vai lá no canal dela e copia. Então quer dizer o quê? Isso daí a pessoa roubou. Foi Deus que deu para ela. Ela copiou de mim o que Deus me deu e me falou. Você entendeu? Aí, o que foi? O ramo aí atrás. Tira ele daí. Deixa. Então, só vou concluir, meu irmão vai terminar de falar. Então, irmãos, aí esse irmão falou isso, desse irmão. Falei, não, eu conheço esse rapaz. Tal, é um moleque, né, na fé, né? Eu tenho vários moleques nem ele na fé. Criança, né? Não sabe de nada ainda, não tem discernimento. Aí eu falei pra ele, aí quando o irmão falou isso, eu gosto, irmão, de pessoas que tem, assim, não é porque eu tô falando que eu gosto, é Deus faz eu me interessar e ter amizade com pessoas assim, que tem pessoas que vivem o chamado delas e tem discernimento de quem é de Deus e quem não é. Então eu faço muito amigo de pessoas assim, que é de Deus mesmo, entendeu? Que vive o chamado dela. Eu não faço amizade, pode ver, deixa eu sentar aqui. Não faço amizade, quer que eu segure? Enquanto por eu te dou. Eu não faço amizade com qualquer pessoa. Isso é difícil, Deus não deixa eu fazer amizade com qualquer pessoa, entendeu? Porque isso afeta o seu ciclo, tanto o seu ciclo que você tem com Deus, né? E também o seu ciclo de amizades verdadeiras, né? Isso mexe também. Também, se a pessoa não vigiar, pode florar algo no caráter dela, se ela não vigiar, né? Então, como eu sou uma pessoa de vigilância e oração muito, então isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Perdi muitos amigos que diziam que eram amigos, mas isso não convém. Jesus também perdeu 70, né? Ficou só com 12. Então, aí aconteceu isso, ele falou isso, aí Deus usou para falar com ele, falou que o cara tem espírito de enganação, que falou na carne, é verdade. Falei para ele que Deus já tinha falado para mim, mas ver que ele ficava falando coisas que não era de Deus, né? E ele falou, e ele mentiu, esse rapaz mentiu, falou para nós que Deus tinha falado com ele no chamado dele de profeta menor, né? Porque é profeta de Baal, né? Não é profeta de menor de Deus, né? Porque o cara tá no mundo também, e também estava no pecado quando disse que estava indo na igreja. Então, aí o cara falou isso pra nós. Aí o cara chegou aqui e falou, e Deus já tinha mostrado pra mim. Ó, escuta só. Deus já tinha mostrado pra mim em sonho, em revelação, em visão. Aí Deus trouxe o irmão aí na minha porta pra ele falar desse irmão. Meu irmão, é de Deus, Deus já tinha mostrado pra mim. Eu não tinha falado nada, porque às vezes Deus não manda falar pra não matar a alma da pessoa, mas quando Deus manda falar é porque a alma da pessoa não vai ficar entristecida, a pessoa não vai se entristecer. Ou se a pessoa querer fingir que está entristecida e querer fazer alguma coisa para querer atingir a pessoa que Deus usou para falar, porque tem pessoas que é sem vergonha e safada que faz isso, que nem aconteceu com o rapaz lá que fumou maconha e ficou xingando minha irmã e xingou eu. Aí depois eu bati de frente com ele e falei, irmão, vê o que você faz aí. Eu falei, irmão, vê o que você faz, vem relar a mão em mim. Eu falei, irmão, falei assim pra ele, você é um otário, rapaz, você é um comédia, eu falei pra ele. E tal, não sei o que. Eu falei, vem cá, chama pastor, qualquer pastor da região, manda vir orar em mim, não precisa não sei o que. Mó com chocarriço, cara. Aí o cara ficou com medo, o cara que tava endemoniado lá com o cara que tava endemoniado com o demoniado, ficou com medo. Né? Aí ficou com o rabinho entre as pernas e não ficou mexendo mais comigo. Aí ele ficou implicando com a minha irmãzinha. Aí minha irmã debatendo com ele xingando ela, falando um monte de coisa, distorcendo a Bíblia. Uma hora ele falava que eu era de Deus, uma hora ele falava outra coisa, distorcendo a Bíblia, contradizendo aquilo que ele falava. Ele tava loucão.
Aí eu deixei quieto. Aí o vizinho xingou ele, xingou os outros. Minha irmã começou a falar a palavra lá, o cara ficou querendo fazer graça. Aí deu uma confusão, né? Aí o vizinho xingou o cara. Aí Deus, né, ficou mais um pouco. Aí Deus mandou ir embora porque o vizinho xingou o cara lá. E Deus não tá no meio de confusão, né? Aí então começou a confusão por causa do cara. O vizinho até xingou o cara. Você vê como que é. O cara falou que era crente, tá desviado. Você vê que crente é esse, hein? Você vê, eu falei na cara dele, que crente é eu sei, hein, que você foi, hein? Parabéns, aqui até pau na cara dele. Eu falei, ó, você é crente mesmo, hein? Você foi mesmo, só que não, né? Fajuto, né? Só se for fajuto, cópia barata, né? Então, aí meu irmão terminou de falar depois. Então é isso que o irmão chegou aí e falou. Aí depois ele foi embora de moto, falou que queria ir comigo no monte, se desse. Eu falei, irmão, se Deus mandar eu ir, se Deus mandar eu ir, eu vou. Eu conheço esse irmão já faz 3 anos. Conheço esse irmão da Deus e Amor. Já foi no monte nas partes de ver orar. Esse irmão é benção, só que ele deu uma caída esses tempos, depois ele está se levantando de novo. Mas é o seguinte, o que? Ele está buscando, ele ora, ele jejua, ele se consagra, então ele está se consertando. Então Deus começou a tirar começou a desenterrar os dons dele para fora de novo. Aí Deus começou a dar o discernimento para ele. Aí eu falei para ele, sabe porque eu contei? Falei, sabe porque eu gosto do Leandro? Quando o Leandro está na posição, ele tem discernimento. Ele tem um dos dons mais importantes que o cristão todo deve ter. O cristão pode ter bastante, mas o cristão ele pode ter bastante dons, ou são raros quem tem todos, ou quase todos, ou quem tem todos são raros. Eu tenho todos os dons do Espírito Santo de Deus, né, que já falei, Deus me deu, e todos, né, o Espírito, todos os dons do Espírito Santo de Deus, Deus me deu todos. Então Deus me deu todos os dons do Espírito Santo de Deus. Então, e do fruto do Espírito Santo de Deus, Deus me deu todos os dons do fruto do Espírito Santo de Deus também, porque a pessoa tem que buscar bastante. Aí, né, falando para eles daí e tal, porque eu falei, irmão, eu admiro você porque você tem discernimento, você não é enganado que nem uns certos trouxa aí que é enganado aí, certos lugares, né, os otários, né? E eu já não sou enganado. Deus mandar falar pra pessoa descer do altar, pra pessoa não descer do altar, eu vou lá em cima e vou pontar na cara dela, até ela descer. Se não vai descer, Deus manda falar assim, se não descer, você vai cair de costas, entendeu? Então aí tem que ter desse jeito mesmo. Nossa, tem que cortar esse cabelo, tá muito grande. Aí o irmão falou aí, depois ele foi embora. Aí né, foi na casa desse rapaz, esse rapaz ficou falando as coisas lá, descontradizeu a Bíblia, falou que eu era de Deus uma hora, depois falou outra coisa, falou que não precisava chamar pastor, ficou xingando, aí ficou com medo, aí Deus mandou desafiar, Deus mandou bater de frente mais, Deus mandou bater mais de frente, desafiar o cara já ficou com medo, colocou o rabinho entre as pernas, ficou com medo, ficou querendo encher o saco da minha irmã. E minha irmã ficou debatendo com ele, ficou enchendo o saco da minha irmã, ficou xingando ele de canga. Fala aí. Eu tirei prova com Deus, segura aí, pra não fazer as coisas aqui. Tirei prova com Deus e falei que se eu não usar aquilo que eu não tenho Deus, né, alguma coisa vai acontecer comigo. Mas se Deus, diz de novo. é ele que... E se eu não tenho Deus, como ele falou que eu não tenho Deus, né, vai acontecer alguma coisa comigo. Mas eu falei pra ele, só que eu nem vou falar o que Deus falou pra mim. Eu tiro prova. Eu falei, eu tiro prova. Se eu não for de Deus, se eu não tenho Espírito Santo de Deus, porque a gente está pregando é mentira, se eu estou em pecado, se eu estou fazendo qualquer tipo de coisa errada que desagrada a Deus, né? Eu falei, Deus vai pesar a mão em mim, eu vou perecer, né? E Deus ele vai mostrar minha queda. Se eu não tenho Deus, estou fazendo errado. Mas se eu tenho Deus na minha vida, aí quem que vai sofrer as consequências vai ser Ele. E outra coisa que eu só quero falar, o que eu ia terminar de falar aquela hora, que Deus, irmãos, Deus ele não respeita pecado, tá? Ele não respeita religião nenhuma. As pessoas querem falar, mas eu tenho livre-arbítrio, você tem que respeitar. A menina falou pra mim hoje, a mocinha que eu tinha falado mais uns minutos no outro vídeo, que você tem que aceitar e ficar quieta.
Deus deu livre-arbítrio para você viver do jeito que você quer, ou você escolher viver para Ele, e aí você não vai mais viver no livre-arbítrio, ou você continuar vivendo do jeito que você quer, mas isso não vai impedir de Deus pregar a verdade. Seja para você, seja para qualquer outra pessoa que esteja vivendo, que escolheu viver no pecado, entendeu? Deus, ele deu essa livre escolha para a pessoa fazer o que quiser, mas isso não anula de Deus pregar, mas eu não quero saber do que Deus tem para falar. Deus, ele não quer nem saber do que você quer, do que você não quer, é Ele que manda, é Ele que vai pregar. Deus, ele não respeita pecado, não respeita religião. A única coisa que ele não invade, né, a única coisa que Deus, ele não invade é o espaço da pessoa quando ela não quer saber de Deus. Tira isso daí. Quando ela não quer saber de Deus. Por quê? Porque Deus, ele só vai pregar, ele não chega arrombando a porta, entrando. Você tem que falar, não, Deus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Isso ele vai respeitar. Mas a questão da palavra, ele vai pregar. Ele vai usar os servos dele para pregar. Os filhos, seja lá quem for aí que vive o seu chamado com Deus. Não adianta as pessoas quererem falar que aí Deus, ele não julga ninguém. Ai, irmão, essa é a pior piada que eu já escutei na minha vida. Deus não julga ninguém. Ai, Jesus não julga ninguém. Tá bom. E além de ele dar autoridade para quem está vivendo o chamado em santidade para julgar, ele também julga. A palavra já julga. Aí eu vou finalizar porque eu tenho que fazer minha comida. Aí o que acontece? Não adianta vocês quererem falar isso e falar aquilo e não sei o quê. Que Deus, ele não respeita, não respeita. Os dois ali é um de cada, né? Ele não respeita, né? Até porque a sua forma de viver no pecado, a forma de você servir religião é uma afronta a Deus. Né? Você pode ver do jeito que você quiser, só que esteja ciente que o que você serve não é Deus. Então ele vai falar contra você. O que fala em Hebreus 10, versículo 29? Lembra? Não. Aquele que profanou o sangue da aliança do Filho de Deus, que calcou os seus pés contra ele e fez, que quebrou a aliança do sangue de Jesus pelo Espírito da graça, que foi santificado. Quer dizer, o que a pessoa está crucificando, quando a pessoa peca, ele está crucificando a Cristo de novo. Aí fica dando aquele migué, mas Cristo morreu por você na cruz, ele levou sobre si, ele pagou um preço de sangue. Sim, para te dar o favor da graça imerecida, o favor da salvação. Mas o seguinte o quê? O seguinte, para que você não viva no pecado, queridos e queridas. Até porque, irmãos, esse assunto, né? Negócio que Deus, ele julga sim. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é. Então, pessoal, não adianta. Jesus, ele não morreu para te dar livre-arbítrio, para você, Jesus morreu para ficar no pecado, que delícia. A Bíblia é clara, ele morreu para te tirar do pecado. Se não, se fosse para você ficar no pecado e pro inferno, ele nem tinha vindo. Primeiro plano de salvação. 1 Coríntios 6, ele fala assim que como a pessoa foi lavada e justificada, mas ela, por causa de Jesus, por causa de Deus, a pessoa tem que estar foi salva para andar em santidade. Ele fala isso em 1 Coríntios 6, alguma coisa assim. Não sei se é o versículo 11. 1 Coríntios 6, 11, uma coisa assim que eu não lembro desse versículo, mas o significado desse versículo é isso. Tem outros significados também, mas esse também é um dos significados disso. Deus usou eu para falar. Mas se a que estava falando que não julga, ele julga, gente. Não adianta falar que não julga, que ele julga. Tem muitos respaldos bíblicos. Esse povo inventa um tem muitos respaldos bíblicos que Deus, ele julga conforme a sua reta justiça. Entendeu? Se você olhar Jó, o que aconteceu? Jó, ele passou tudo o que ele passou, e quando Jó foi oferecer sacrifício, Deus falou para os caras, na mente dos caras, os caras que estavam afrontando Jó, os caras estavam o quê? Eliabe, Ibiú e os não sei o quê. Nadab e Abiú. Não, Nadab e Abiú não é. Abiú é o Eli não sei o quê e o Zu não sei o que lá, o nome dos caras lá. Tá. Livro de Jó. Esqueci o nome dos caras.
Mas o seguinte, o que? Quando Deus falou para os caras fazer sacrifício, ele falou assim, ó, para você oferecer sacrifício a mim, é para você pedir perdão para Jó. Então o que é que eu aprendo? Que Deus só fala com a pessoa que está no pecado para ela se arrepender. Nada mais. Só. Isso é um respaldo que mostra muito. Isso também aconteceu com Pedro. Aconteceu com Pedro. Quando Jesus foi atrás dele, Jesus foi atrás dele porque ele queria que se arrependesse. Entendeu? Por isso. Outro respaldo. Pedro, você me ama? Só que Jesus falou, se você me ama, você vai fazer a minha vontade. Vai sair do erro que você cometeu ter me negado, se você tem algum resíduo ainda, e vai cuidar dos meus cordeiros. Que é outra, a mesma coisa de Saulo. Quando virou Paulo. Falou, vai aprender muito que eu tenho que sofrer pelo meu nome. Quem que mais? Quer que eu dou outro? Um exemplo? Vamos ver de um apóstolo. Tiago. Tiago falou em Mateus 20, ele falou assim, Senhor, quem pode conceder sentar na sua direita ou na sua esquerda? Os filhos de Barjona, filho de Barjona, os filhos do trovão. Né? Aí a mãe dele falou assim, quem concede? Nenhum nem outro, porque esse lado só tem direito quem meu Deus e meu Pai possa dar. Né? Que é o vosso Deus, vosso Pai também, né? E meu Deus e meu Pai pode conceder te dar essa honra. Aí ele falou, eles ficaram bravos, né? Porque não sei quem queria passar na frente um do outro. Aí Jesus disse isso e falou assim, se vocês querem beber o cálice que eu bebi, você quer pagar o preço que eu paguei com Deus? Né? Com certeza você vai beber o cálice do meu batismo. É o seguinte, o quê? Que você vai ter o mesmo destino, ele tá falando, você vai ter o mesmo destino que eu. Deus está falando. Para tomar o cálice vai ter que comer, fazer o quê? Tiago morreu. Perdeu a garganta. Entendeu? Então Jesus, como Jesus morreu na cruz, ele morreu por ele. Fomos mártires. Entendeu? Então as pessoas têm que ler a Bíblia. Então, só para concluir, Deus, ele julga, irmãos. Não adianta você falar que não julga. Nem minha irmã falou assim, aquela vez, foi piada do certo, as pessoas falam isso. Não adianta a pessoa falar isso. Eles inventam Jesus que não existe. É esses guias aí que eles servem. Não adianta. A pessoa falou assim, como fala? Ele levou ele levou nossas enfermidades com ele na cruz e não sei o que lá. Ele levou nossas enfermidades, ele levou nossos pecados. É o seguinte, o que? Se ele levou e te deu a graça, a salvação da graça, gratuito para você, que obra de santidade e justiça, não no pecado. É isso que eu quero dizer. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de salvação de o dom gratuito da graça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, ele fala assim que entregou doutrinas para você andar em justiça e em santificação. Vocês não são mais servos do pecado, e sim servo, livre em Cristo, mas andar em justiça e em santidade. É isso que eles... Justiça e juízo andam junto. Então quem anda em justiça, ele vai anunciar o juízo. Qual o juízo? O juízo de uma pessoa ser reta e justa. Então quando você anuncia o juízo e a justiça, quando você proclama o juízo e a justiça e a retidão, você vai repreender pessoas que estão no pecado. Tem que entender os dois lados. Então, tem pessoas que não sabem o que prega, e tem pessoas que não sabem o que prega e o que fala, o que ensina. Tem que ter cuidado com isso. Você falou isso? Tem um rapaz que está comentando uma publicação que eu fiz contra a Cosme Damião. Ele é da igreja. Ele falou assim que... Já vou concluir a live. Ele falou assim que Romanos 14, Paulo está discutindo com os gentios o negócio de carne sacrificada no templo de Afrodite. Eu falei, onde está escrito isso na Bíblia, irmão? Você não quer estar falando do saco da fé? Tá querendo pegar Atos e misturar com Romanos? O cara tá me arrumando. Começou a falar isso. Porque ele falou, não, eu já comi coisa já consagrada e não peguei demônio. Eu falei, não sei, só Deus sabe, irmão. Esse cara aí viajou, hein? Então a igreja está feia. Não são todas, algumas. Mas ele falou.
Amém. Amém. Estou machucado aqui. Entendeu, irmãozinhos? Olha a cicatriz tá melhorando. Entendeu? Amém. Isso aí. Até a próxima. Dá paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Dá paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, só vou concluir. Então, a pessoa tem que andar em justiça. Né? Falou isso da casa do rapaz, eles não aguentaram. Aí o cara não aguentava debater, ele saia lá fora fingindo que tá atendendo o celular. Ele ficava ligando assim, dava pra ver que ele apertava o botão e fingia. Ou às vezes ele saía, nem ligava. Então é assim, a Bíblia diz assim que nós temos que demonstrar os irmãos. E se ele não aguentar ser repreendido, você tem que evitar ele porque ele é um herege. Porque ele entrou em contendas, em genealogias, confusões, coisas vãs, se tratando da coisa da lei. Ele contradizia, ele falava uma coisa, depois ele contradizia, falava outra. Aí a Bíblia diz assim, evite-o, porque ele está condenado, porque é um herege. Ele mesmo está se condenando, porque ele não quer a salvação. Você entendeu? Não quer a salvação. Então a pessoa se condena sozinha, por causa do livre-arbítrio dela. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe os irmãos. E a Bíblia diz assim que nós temos que julgar os de dentro e não os de fora, porque Deus os julga. Mas a Bíblia também diz assim que nós temos que julgar as obras das trevas. Então Deus ele não se contradiz na sua palavra. A palavra de Deus ela não se contradiz, amém? E Deus não se contradiz com sua palavra. Deus abençoe. E é isso aí, exercita a fé, a piedade, a caridade e a justiça, porque esta é a palavra fiel de toda a aceitação, como diz em 1 Timóteo 4. Não sei se é o versículo 9, alguma coisa assim, o 10. Que Deus ele salva os homens fiéis, né? Todo homem fiel, Deus os salva. Deus salva todos os homens fiéis. Alguma coisa assim, não sei se é o 12 que fala, que é para você... o 12 ou 11 ele fala essas coisas também, mas ele fala assim que é para você ter mansidão e sempre estar exercendo e lendo e ser apto também, tanto 1 e 2 Timóteo, né, que fala para ser apto para ensinar, né, e manso sofredor, né, o servo do Senhor tem que ser manso sofredor e apto para ensinar, para trazer aquelas pessoas que tentam resistir o conhecimento da verdade, trazer eles para o caminho da verdade, para o arrependimento. Mas lá em 1 Timóteo 4 ele fala assim para a pessoa sempre exercer e praticar, executar e cumprir a palavra de Deus, também tem mansidão, paz e andar em justiça e tal, exercer todo o cumprimento também de amor, caridade, né? Quem mais que ele fala? Alguma coisa assim, justiça e piedade, amém? Deus abençoe os irmãos, é isso aí.